Legal, muito obrigado. Bom, gente, primeiramente, boa tarde, muito obrigado pela participação de todos. No nosso webinar dessa semana, nós vamos falar sobre um assunto bastante recorrente dentro da construção, que é a metodologia BIM, para conversar um pouquinho sobre os desafios e a implementação do BIM dentro das construtoras, falar muito sobre maturidade de gestão, e a Gisele também vai apresentar para nós um pouquinho do estudo que está sendo feito da Softplan, do Cienge, em parceria com outras empresas. É o maior estudo de BIM já realizado aí no Brasil. Depois eu vou fazer um convite para vocês participarem também dessa pesquisa e receberem aí os resultados dela. Legal? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Campos, eu sou diretor executivo da TCP Sistemas, sou graduado em administração de empresas e já estou há mais de 10 anos à frente da TCP em projetos de tecnologia voltada para a construção civil. Nesse tempo a gente já fez várias implantações em diversos tipos de empresa. E o nosso objetivo com o webinar, que começou lá em abril de 2020, foi levar o conhecimento para as empresas para que nesse momento de pandemia elas possam adquirir novos conhecimentos, reorganizar os seus processos e melhorar os seus controles internos. De um tempo para cá, nós estamos sempre trazendo um convidado externo, especialista da área, para falar sobre algum assunto específico. E hoje, Gisele, eu vou te falar um negócio, você é pioneira mesmo. Você foi a primeira participante dessa versão do webinar, né? E você também vai ser a primeira que a gente vai ouvir pela segunda vez e vai ser a primeira que vai ser compartilhada lá no canal da TCP Sistemas, que agora vai estar disponível também. Então, você já faz parte da história aí da TCP. Então, eu gostaria de agradecer a Gisele, vou deixar ela se apresentar um pouquinho, depois a gente vai entrar no tema do webinar. Muito obrigado, viu, Gisele? Opa, Thiago, eu que agradeço aí essas palavras e que responsabilidade, né? Ter estreado aqui como nova modalidade, agora o Repeteco aqui com os clientes da TCP compartilhando um pouquinho aí dessa experiência de mercado, a minha visão sobre BIM. Bom, me apresentar então para vocês, eu sou Gisele Anversa, eu sou Product Manager do Cienge, eu atuo ali com os times que desenvolvem as soluções do que a gente chama de jornada de aquisição, construção e estoque, que são todas as soluções diretamente ligadas ao dia a dia do canteiro de obras. Eu sou engenheira civil, eu vim do dia a dia aí de canteiros de obras, já trabalhei tanto ali com a parte de gerenciamento de projetos, engenharia de custos, trabalhei construindo estradas, construí edifícios, fiz auditoria de documentos de técnicos de construtoras e incorporadoras. Então, aí eu tenho uma longa jornada aí na engenharia que hoje eu dedico ao Cienge a procurar desenvolver aí boas soluções para que os nossos clientes na ponta tenham, de fato, uma solução Cienge cada vez mais eficiente. E você também está ajudando a construir o sistema que constrói o Brasil, né, Gisele? Isso mesmo. Está com essa no currículo também. Legal. Bom, e hoje o nosso tema, como a gente falou, é sobre BIM, desafios, implantação e também a pesquisa sobre as maiores, a maior pesquisa sobre a metodologia do país. E a gente dividiu o assunto hoje em 3 tópicos. A Gisele vai começar conceituando um pouquinho sobre a metodologia BIM, vai passar ali pela nossa integração BIM do Cienge. Nosso objetivo não é fazer a apresentação no sistema, tá, gente? É só falar dessa integração. E ela vai finalizar apresentando essa pesquisa de maturidade do BIM no Brasil. E no final a gente vai convidar vocês a participar dessa pesquisa. Para vocês que participarem, certamente vocês vão ter o benefício de receber as informações, né, dessa pesquisa, e também tem uma surpresa especial aí que o Cienge está liberando para vocês. Então, eu vou deixar com você, Gisele. Eu vou parar o compartilhamento, daí você já pode compartilhar por aí, por favor. Ótimo, Thiago.
Já estão acompanhando a minha tela? Então, sim. Show de bola. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu vou falar um pouquinho então para vocês sobre a importância da maturidade do BIM, da maturidade de processos de construtoras e incorporadoras que topam o desafio de implementar a metodologia BIM no seu dia a dia de processos e como essa sinergia entre a maturidade da construtora, da empresa e o BIM leva a uma gestão cada vez mais eficiente, uma gestão cada vez mais robusta. Então, a gente tem olhado sempre para o mercado, né? O BIM, ele vem numa crescente, é um assunto aí que desde 2018 tem se comentado muito, várias empresas têm debatido o assunto, e a gente, quando a pandemia começou, a gente já tinha uma ideia no Cienge de esse ano dedicarmos uma atenção bastante especial para o tema BIM, e quando a pandemia começou, a gente, como a maioria das empresas, a maioria das pessoas, a gente parou para olhar com mais atenção para o assunto, para decidir o próximo passo. Qual foi a nossa surpresa quando a gente percebeu que, comparada na primeira semana que se decretou aí o lockdown, o estado de calamidade, né, que um decreto presidencial instituiu esse estado de calamidade no Brasil, quando a gente olhou para essa primeira semana, para os 3 grandes temas, BIM, Revit e ArchiCAD, nós reparamos que na semana seguinte essa temática teve uma crescente nas buscas aí no Google. Então, as pessoas de 15 de março para a semana seguinte, 22 de março, passaram a buscar muito esses temas, sinalizando que, muito embora fosse um momento incerto para a indústria da construção, as empresas passaram a olhar para isso com mais atenção. Isso tanto é verdade que do lado de cá eu tive a oportunidade de, ao longo desses 4 meses aí de distanciamento social que nós estamos enfrentando, eu já fiz mais de 2 apresentações por mês, em média, para construtoras e incorporadoras que decidem adotar a metodologia BIM. Isso, de fato, tem sido uma crescente. A gente observa ali que em meados de junho teve um número bastante alto dessas pesquisas, deu uma caidinha agora em meados de julho, mas de fato aí é um assunto bastante movimentado. Mas quando a gente olha para esse gráfico que eu compartilhei com vocês, algumas informações saltam aos olhos. Se a gente olha bem para eles, a gente percebe que Revit, que é uma ferramenta utilizada para a metodologia BIM, é mais buscado do que o próprio termo BIM. Esse é um pontinho de atenção que vale a pena a gente ter no nosso radar. O outro ponto que entra na sequência, e isso vocês sabem muito bem, a indústria da construção ela é uma cadeia, uma construtora, uma incorporadora, ela não opera isolada, ela depende do projetista, ela depende do empreiteiro, ela depende da indústria de material de construção, depende da loja de material de construção, e essa cadeia como um todo, ela tem por si só, e é natural dessa cadeia, uma baixa maturidade de processos. E quando a gente fala de um processo integrado como o BIM se propõe a ser, esse é um dos desafios que deve estar no radar das empresas que buscam a adoção do BIM no seu dia a dia. A gente sabe, e os decretos presidenciais provam muito isso, que a área pública, neste momento, no Brasil, tem uma maturidade muito boa. O governo federal tem investido pesado em cursos de qualificação para os órgãos públicos, a DENIT e a Infraero saem na frente nesse aspecto, tem investido pesado para que os órgãos públicos licitem e contratem projetos na metodologia BIM. O decreto presidencial 10.306, agora de 2020, já sinalizou essas diretrizes para alguns órgãos públicos, e o Plano Pro Brasil, que é uma das iniciativas do Ministério da Economia para alavancar a indústria da construção no cenário pós-Covid, já sinalizou 50 grandes projetos que deverão ser executados em 2021 com a metodologia BIM. Isso sinaliza para a gente, quer seja as empresas que operam direto com o poder público, quer seja aquelas empresas que incorporam, que estão com foco na iniciativa privada, que o BIM virá numa crescente que, de fato, agora o BIM vai acontecer.
isso daí também é complementado com um pool de soluções bastante grande, né? A gente tem Revit, tem ArchiCAD, tem Navisworks, tem Solibre, tem uma série de soluções aí direcionadas para auxiliar as construtoras que decidem implementar o BIM. Um dos pontos assim que a gente olha e que devem estar no radar para entender como implantar o BIM corretamente é escolher a melhor ferramenta e decidir corretamente quais ferramentas estarão envolvidas em quais etapas do meu processo construtivo. E é um pouquinho disso que eu vou comentar com vocês na tarde de hoje. Falando então, né, desses desdobramentos do BIM na maturidade das construtoras e incorporadoras. Essa é uma proposta que o CIENG fez ao longo de 2019, 2020, tem pautado o nosso desenvolvimento de produto e, de fato, é muito aderente com o que acontece no dia a dia de construtoras e incorporadoras. A gente sabe que a jornada de gestão de uma empresa, ela começa na engenharia de custos. Quando eu olho para o meu empreendimento, decido a viabilidade daquele empreendimento, monto orçamento, planejamento e acompanhamento daquele projeto, e na sequência passo a adquirir os insumos que viabilizarão a execução daquele meu empreendimento. Adquirir insumos ou contratar uma mão de obra gera gastos financeiros que eu devo controlar, e isso tudo deve estar de acordo com regras de compliance da minha empresa. Observem que nesse ciclo de informações, nesses 4 grandes passos do processo de gestão de uma construtora ou incorporadora, nós temos a permeabilidade de informações que nascem no orçamento e chegam até a etapa de compliance. Isso é uma integração de processos que é a base para essa agilidade na tomada de decisão, a produtividade das equipes, centralização de informação e o histórico de dados. Isso é muito claro quando a gente olha para o processo de gestão. Mas uma obra propriamente dita, ela não começa só no momento em que eu tenho o canteiro de obras. As informações começam a ser criadas a partir do momento que eu tenho um projeto construtivo. E esse projeto tem um custo que permeia todo esse ciclo de informações. Essa é uma grande novidade e é um grande diferencial que a gente deve ter em mente quando fala da implantação do BIM em construtoras e incorporadoras, que é levar o design, a definição do projeto propriamente dito, a estruturação das soluções construtivas já na etapa de projeto, como uma das etapas do ciclo de vida do empreendimento e do ciclo de gestão. Aí a gente sai daquela visão isolada de uma jornada de construção e passa a olhar para uma jornada de maturidade da gestão das construtoras. E aí falando, né, e sempre esse assunto gera muitas dúvidas e é natural que essa dúvida surja. Como implantar o BIM na minha empresa? Qual o passo a passo? E aí eu compartilho com vocês um material bem interessante que o CEBIC montou. Se vocês escanearem esse código, vocês serão direcionados para essa página do CEBIC, que tem, se eu não me engano, 6 volumes que percorrem todo o ciclo de implantação do BIM e que eu sintetizei e compartilho aqui com vocês. São 10 passos simples que é importante que a construtora pare e pense no momento da adoção da metodologia BIM. O primeiro passo, ele é direcionado a entender onde eu implantarei o BIM na minha empresa. E isso é muito associado com as características daquela empresa. Por exemplo, uma incorporadora que tem a contratação de projetistas, ela pode olhar com muita atenção para implantar o BIM já na etapa de projeto, que todos os projetistas façam o projeto em BIM, que tenha um BIM Manager que fará a interface entre a área de back-office da incorporadora e esses projetistas. Em contrapartida, uma construtora que muitas vezes recebe esses projetos prontos, ela deve olhar para a extração de quantitativos no BIM, planejamento no BIM, que são outras dimensões. Nesses exemplos que eu comentei com vocês, eu estou falando do BIM 3D, que é essa etapa de projetos, que é a compatibilização, que é olhar para ver se eu não tenho uma viga passando no terço superior, se eu não tenho uma tubulação passando no terço superior de uma viga, olhar para o que a gente chama de clashes
num projeto para ver se de fato o projeto está bem dimensionado. Quando a gente fala da pegada de uma construtora que está relacionada ao orçamento e planejamento, eu já estou falando do BIM 5D, que é a etapa de orçamento, e o planejamento, que é 4D. Então, é importante entender em qual etapa do meu processo de gestão eu vou encarar o BIM, porque isso muda o que a gente verá na sequência. Muda os objetivos que a empresa busca ter com o BIM, que é o passo 2 que eu devo olhar nesse processo de implantação. É muito importante que a construtora saiba exatamente o que ela busca com o BIM. E isso é interessante porque a gente observa que uma das grandes dores que as empresas têm é a questão de custos, né? Em alguns casos eu tenho a minha obra que tem um desvio lá de orçamento, eu tenho um desvio de planejamento, e eu não sei por que isso acontece. Eu acho que muitas vezes é uma má gestão, é o processo de compras que está ineficiente, muitas vezes não. Muitas vezes eu simplesmente errei o quantitativo daquele projeto. Então, quando eu começo a definir quais os objetivos que eu espero alcançar com o BIM, fica mais fácil decidir se aquela implantação está dando certo, quem eu devo cobrar, quais os passos que eu devo acontecer, quais os momentos de tomada de decisão. O terceiro grande passo é definir quais serão as equipes dedicadas ao BIM, quais são os papéis organizacionais que serão criados ou terão novas atribuições para fazer o BIM rodar, e quem será responsável por qual etapa do projeto. Invariavelmente, quando a gente passa por esse passo 3, a gente vai falar muito do BIM Manager. E o BIM Manager é um profissional novo no segmento aí do mercado de trabalho, que ele tem uma característica bastante singular. É fundamental que o BIM Manager entenda muito bem de orçamento e planejamento para conseguir definir as etapas construtivas e os custos vinculados àquele projeto, a definição de orçamento, a própria metodologia construtiva que aquela construtora adota, e também entenda de obra, que ele saiba conversar isso com os projetistas, porque na hora que eu for definir as fases do meu projeto para montar as definições do meu modelo, eu tenho que repassar isso com os meus projetistas. Não é responsabilidade do projetista saber como a construtora ou a incorporadora executa. É essa interface aí que o BIM Manager acaba fazendo, levando as informações da construtora, da realidade que aquela empresa opera para os projetistas, e da mesma forma compartilhando as dúvidas que os projetistas têm com a construtora e com a incorporadora. Os próximos passos estão relacionados a operar o BIM. Então, eu vou escolher quais projetos eu vou adotar o BIM na minha obra, em quais casos. Por exemplo, eu terei BIM já na etapa de projeto, ou vai ser só no orçamento, só no planejamento? Eu vou setorizar isso, eu vou querer extrair no orçamento só o quantitativo, ou eu quero retroalimentar? Então, entender quais obras, quais projetos o BIM estará adotado, e esses casos de implantação é bastante relevante. E aí, o quinto passo é a definição de um projeto piloto. E por que é importante definir um projeto piloto e, fundamentalmente, um projeto? Porque, invariavelmente, essa primeira experiência no projeto piloto pode não dar certo. E aí cabe à construtora dar alguns passos atrás, entender onde ela errou, para daí no próximo grande projeto piloto ajustar esses pontos e ter uma implantação bem sucedida. O BIM ele muda a forma de operação das empresas, e fazer isso em todos os projetos é uma aposta bastante arriscada. Então, por isso que a gente aconselha fortemente a definição de um projeto piloto. E, na sequência, a questão de definição de quais as informações necessárias para viabilizar esse projeto. O BIM ele tem alguns grandes pilares que sustentam a metodologia. E um desses pilares é a questão de informação. Os projetistas deverão saber qual a forma construtiva daquela construtora. Por exemplo, se as paredes internas serão em drywall ou uma alvenaria de elevação de 15 centímetros. Se as paredes que dividem duas unidades em um prédio são de 20 centímetros, ou é adotada outra metodologia construtiva. Tudo isso é necessário porque a qualidade daquele projeto modelado depende dessas informações estarem retratadas naquele projeto.
Não se trata apenas de desenhar um retângulo e dizer que aquilo representa uma parede ou um pilar. O BIM, quando bem feito, ele tem naquela representatividade, naquele retângulo, as informações de resistência do concreto, ou então a alvenaria, o tipo de chapisco, o tipo de reboco, para que, de fato, eu consiga extrair essas informações do meu elemento modelado. Os próximos passos, né, estão direcionados a olhar para dentro de casa. Eu tenho toda a infraestrutura e os recursos de tecnologia necessários para isso. É hora de olhar se eu vou ter uma licença dos softwares de modelagem, se eu vou ter um BIM 360, se eu vou trabalhar com Ford da Autodesk, se eu vou optar por utilizar o ArchiCAD ou o próprio Revit. É escolher essas ferramentas. E a escolha da ferramenta depende muito dos 6 passos anteriores, do nível do processo, do objetivo que eu quero ter na minha empresa com a adoção da metodologia BIM e das pessoas que estão dedicadas a esse processo. Compartilhando com vocês o exemplo. A gente tem aqui no Cienge um cliente que ele trabalha com uma fachada no estilo neoclássico. Essa fachada, por ser no estilo neoclássico, ela tem muito detalhe construtivo. Então, esse cliente optou por adotar o ArchiCAD, que tem um modelo de definição de projeto mais intuitivo e mais completo para esse tipo construtivo do que o Revit e o Navisworks, por exemplo. Então, observem que, de acordo com a minha forma construtiva, isso influencia a plataforma que eu vou seguir. Ah, Gisele, isso é uma diretriz? Não. Esse foi o caminho que a construtora decidiu com base no modelo de operação dela e no processo construtivo dela. Então, é um ponto de atenção que acaba por influenciar na infraestrutura e nos recursos de tecnologia. O próximo passo é a definição dos fluxos de informação e interoperabilidade. O outro grande pilar do BIM é a questão de cooperação. Então, invariavelmente, vocês terão o mesmo modelo onde o projetista de arquitetura, hidráulica, elétrica, estrutural trabalharão no mesmo modelo. Em alguns casos, com informação de custo, com informação de prazo ali inserida, com orçamentista, com engenheiro, trabalhando em cima do mesmo modelo. Então, qual o fluxo de informação? A quem eu devo comunicar quando eu observar uma informação, um clash de projeto, uma situação que não deve existir naquele projeto final, naquela versão do final do projeto? Quanto tempo um responsável por uma correção tem para me dar um retorno? Esse fluxo de informação e essas estratégias de operação devem ser muito bem definidas para que o BIM rode tranquilamente e seja bem sucedido. E aí é a questão o próximo passo é saber o que eu vou exigir dos meus diversos contratados. E, variavelmente, quando a gente pensa em BIM e contratados, a gente pensa nos projetistas. E é natural que pensemos assim, e é um dos grandes pontos de atenção na hora de implantar o BIM. A gente sabe que alguns projetistas ainda não modelam em BIM e que, em alguns casos, a minha empresa já tem um portfólio de projetistas muito bom, que trabalha comigo há muito tempo e que aí, em alguns casos, não operam em BIM. Qual que vai ser a minha estratégia da empresa? Qualificar esses projetistas que estão comigo há muito tempo e não operam em BIM, para que eles passem a operar, ou eu vou buscar novos projetistas que já trabalham com BIM, para que eles já me entreguem esse projeto e eu, com o tempo, construa essa relação de confiança. Então, é importante ter atenção nisso. E o BIM, ele não é só a etapa de projeto, a gente já tem algumas empresas bem interessantes que conseguem fazer o acompanhamento de obra a partir de um projeto definido em BIM. Então, decidir se eu terei outros desdobramentos em cima do meu projeto modelado e o que eu cobrarei dessas empresas e até mesmo o que eu vou cobrar do Cienge em cima do meu projeto modelado em BIM, é interessante, é oportuno nessa relação aí de confiança. E aí, finalmente, né, o último passo, percorrido toda essa longa jornada, é a hora de saber e de fazer o acompanhamento desses desdobramentos, olhar no dia a dia se tem sido bem sucedido, se as empresas estão operando tranquilamente, fazer os controles e ajustes em cima daquele projeto piloto que eu comentei com vocês.
é nessa hora que o meu projeto de implantação vai amadurecer e vai me permitir atingir o próximo passo, o próximo nível de maturidade. Eu havia comentado com vocês que uma dessas empresas que deve ser cobrada sobre os dados extraídos sobre o BIM é o Ciente. O Ciente, desde 2017, tem uma integração. Neste momento, a nossa integração é especificamente com o Revit, mas nós já estamos olhando para outras plataformas bem na linha de interoperabilidade. E neste momento, a nossa solução ela opera em 6 grandes passos. O primeiro passo é a definição da minha tabela de custos unitários. Então, é importante que a construtora olhe para essa tabela de custos unitários, veja se todas as composições estão ali bem definidas, se está tudo, se de fato todos os serviços que a minha empresa utiliza em um orçamento estão lá, para que o projetista consiga fazer a vinculação destes serviços com os elementos modelados. O segundo passo é a definição da EAP básica de projeto. E essa EAP básica, neste momento, para a integração com o Revit, ela é pautada em célula construtiva, etapa e subetapa. Lá no sistema de orçamento, será necessário definir só esses 3 níveis de orçamento. Por quê? Porque lá no Revit, a partir da exportação das composições de serviço que a gente definiu lá no primeiro passo, eu consigo vincular esses serviços aos meus elementos modelados e montar dentro do Revit uma tabela de quantitativos. Esta tabela de quantitativos é que faz o depara de serviço com os quantitativos que são calculados pelo Revit. E aí, no sexto passo, essa informação retorna para o Cienge e distribui esses serviços ao longo daqueles agrupadores de célula, construtiva, etapa e subetapa. Os grandes benefícios que a gente sinaliza nessa integração é muito direcionada à extração desses quantitativos, em permitir que, a partir do momento que eu defini o meu modelo, que eu vinculei os serviços àquele modelo, eu consiga extrair esses quantitativos. Como eu comentei com vocês, a gente tem olhado para os próximos passos, evoluir essa nossa integração, bem junto com a evolução de maturidade de mercado. E aí, no horizonte, a gente tem aí para alguns passos. Apesar da pandemia, o Cienge fez um investimento muito forte agora em 2020 no tema BIM, e nós criamos um novo time direcionado à metodologia BIM. Então, hoje o Cienge tem um time dedicado ao BIM e as suas possibilidades de desdobramento da metodologia na jornada de aquisição, construção e estoque. A gente já está olhando para não só extrair os quantitativos, mas como eu levo isso ao longo dos próximos passos. O que a gente está olhando para a evolução de produto? Hoje o Cienge ele é uma plataforma, a gente tem falado muito sobre isso, né? Invariavelmente, por ser plataforma, nós estamos olhando para evoluir essa nossa integração que hoje é feita em passos e que se baseiam em arquivos TXT, para que essa integração com o Revit aconteça via API. Isso vai trazer para o orçamentista, para o BIM Manager e para o próprio projetista mais autonomia na realização desse projeto e flexibilidade na hora de vincular os custos e montar o orçamento. E a gente tem buscado fazer essa etapa de vinculação, que é muito crítica e é muito importante, para que ela seja desenvolvida de forma mais intuitiva. Então, isso minimiza as possibilidades de erro e auxilia o trabalho do orçamentista e do projetista. E, finalmente, aí um último grande valor que a gente tem olhado e que o time tem se dedicado a trazer para essa integração com o Revit é a possibilidade de, estando eu trabalhando na definição do meu projeto, que eu consiga visualizar a minha EAP de orçamento no Revit. Qual que é a grande vantagem disso? Permitir que o projetista, o BIM Manager e o orçamentista, quando definindo aquele projeto, consigam saber quanto aquele projeto custa e, com base nessa definição, possam realizar alterações no projeto para ajustar o melhor preço construtivo.
Isso, como eu disse para vocês lá atrás, leva a tomada de decisão já para o processo de design e, invariavelmente, auxilia a construtora incorporadora a ter maior maturidade no seu processo de gestão. Isso tudo vem apoiado em alguns pilares muito fortes que o Cienge tem olhado, né? A gente acredita, de fato, que o BIM é a alavanca que vai trazer a transformação digital para a construção civil. Esse sempre tem sido um desafio para as empresas, a gente sempre se pergunta, né, como levar tecnologia para o canteiro de obras, para a construção civil como um todo. E o BIM, de fato, é a grande alavanca que pode trazer isso, tanto para a etapa de projeto, levando essa tomada de decisão que desencadeia melhores projetos. Então, como eu comentei com vocês, é a decisão antecipada de custos, o orçamento fazendo parte da modelagem de processos, essa maturidade logo lá nos primeiros ciclos, isso se desdobra, né, em todo o processo de gestão, eleva a maturidade de gestão das empresas que optam pela adoção do BIM, permeando todo aquele ciclo de gestão. Então, a gente vai muito além dos quantitativos e leva esses benefícios do projeto modelado ao longo de todo o ciclo de vidas. A gente está falando aí de possibilidades da consultora que fez o seu projeto modelado no BIM, da incorporadora que modelou em BIM, ter informações em suprimentos, vendas, pós-venda e até mesmo a alta direção manuseando aquele elemento modelado. Isso daí, né, o Cienge assumiu o desafio, e é muito da provocação que o Thiago fez no início do nosso bate-papo, nós assumimos o desafio de fazer isso conversando com o maior número possível de construtoras, incorporadoras, projetistas, entusiastas da metodologia BIM no Brasil, que é esse grande projeto que tá sendo executado pelo Cienge, que é o mapeamento BIM Brasil, que busca identificar com as empresas da indústria da construção se o BIM é presente ou futuro nessas empresas. A gente quer conversar com essas empresas para entender o nível de maturidade dessa indústria da construção para adoção e implantação da metodologia BIM. E nós, felizmente, ao longo da construção desse projeto, da apresentação desse projeto a vários organismos, a gente teve engajamento de grandes empresas. Esse projeto ele está sendo realizado pelo Cienge, em parceria com a Grant Thornton, que é uma consultoria multinacional. A Grant Thornton está presente na Europa, nos Estados Unidos, Austrália, Japão, e tem olhado nesses mercados sobre o BIM. Então, a gente está usando a expertise da Grant Thornton, em parceria com o Cienge, para trazer essa experiência internacional para o Brasil e realizar esse estudo. É co-realizador também desse trabalho a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é ligada diretamente ao Ministério da Economia, que é o organismo na esfera federal que tem puxado o Brasil. E a BDI é quem tem trabalhado diretamente com os órgãos públicos e a iniciativa privada para trazer a metodologia BIM no dia a dia. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas se não tiveram, eu convido vocês a darem uma olhada nas plataformas do Cienge. Nós fizemos um webinar com a BDI e agora, no segundo semestre, a BDI vai trazer ao ar um curso gratuito para profissionais que querem aprender sobre o BIM. A BDI já colocou no ar uma biblioteca BIM, que tem elementos modelados com uma série de informações vinculadas, justamente para ajudar naquelas primeiras etapas da adoção do BIM. Também estão juntos aí, né, nesse nosso desafio, a Associação BIM do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, o IPOG, que é uma faculdade que tem pós-graduações direcionadas ao BIM, alguns profissionais dedicados ao tema BIM no Brasil. E esse estudo, ele tem três grandes etapas. A primeira etapa, que está terminando nessa sexta-feira, então eu faço aqui o convite para que vocês acessem ali a nossa plataforma e participem para ter todo o benefício desse mapeamento. Ela é direcionada a entender com as empresas se elas adotam ou não a metodologia BIM.
Para aquelas empresas que adotam, nós estamos dando a oportunidade de, na segunda etapa, que vai acontecer de 3 a 31 de agosto, de realizar um mapeamento gratuito da maturidade do BIM nessas empresas. Então, você se inscreve agora e ali de 3 a 31 de agosto você terá o acesso a uma plataforma da Grant Thornton que vai fazer o mapeamento da maturidade BIM na sua empresa. Mas, para aquelas empresas que não adotam o BIM, nós também queremos conversar com essas empresas e queremos entender quais são os fatores que dificultaram ou impediram a adoção do BIM nessas empresas. A BDI, eu havia comentado com vocês que ela tem trabalhado muito forte em ajudar o BIM no Brasil, ela tem um interesse especial nessas empresas que estão respondendo não. O compromisso da BDI em olhar para essas respostas, para essas dificuldades e montar estratégias públicas para auxiliar o desenvolvimento do BIM do Brasil. Então, o Cienge se motiva muito com isso, porque é a chance da iniciativa privada dizer ao poder público, ao governo federal, o que ele pode fazer para nos ajudar a adotar o BIM. Como eu comentei, né, de 13 a 31 de agosto, nós teremos o mapeamento de maturidade, propriamente dito, com aquelas empresas que já adotaram o BIM. E no segundo momento, nós estaremos trazendo, ali no início de novembro, a consolidação desses dados em um grande estudo. É por isso que a gente fala, né, que é o maior estudo sobre BIM no Brasil. Então, a Grant Thornton, o Cienge e a BDI vão consolidar todos esses dados, a gente vai olhar, cruzar as informações por parte de empresa, estado, área de atuação, para que as empresas consigam avaliar as dificuldades e os grandes passos para a adoção do BIM no seu dia a dia. Como eu disse para vocês, esse é o maior estudo BIM feito no Brasil. Cienge tem muito orgulho de estar liderando esse projeto e a gente tem mais orgulho ainda de saber que as construtoras, os clientes Cienge estão engajando nesse projeto. Então, por isso que eu nem titubeei quando o Thiago fez o convite para eu estar aqui novamente e reforçar esse convite a vocês para que, de fato, acessem a nossa plataforma, respondam à pesquisa, para que vocês tanto tenham acesso a esse mapeamento da maturidade BIM na sua empresa, caso ela já adote, quanto ter acesso também a esses drivers de adoção do BIM que estarão nesse conteúdo que o Ciência vai compartilhar. Para mim foi uma honra estar aqui hoje com vocês compartilhando esse conteúdo. Eu fico à disposição, tá aí o meu e-mail, vocês podem me contactar. Thiago é sempre aí um grande parceiro das iniciativas do Cienge, e aí eu estou à disposição para as perguntas que vocês quiserem me direcionar. Legal, Gisele. Só lembrando que esse link que a Gisele disponibilizou ali, eu também vou disponibilizar no post dessa publicação do nosso webinar de hoje. Então, vocês vão ter acesso e os próprios usuários do Cienge, na tela inicial, também já têm acesso, então basta clicar lá, seguir os passos e participar da pesquisa, que certamente vai contribuir muito aí para vocês. Pessoal, e está aberto a perguntas. Quem tiver alguma pergunta pode ou mandar no chat ou abrir o microfone e fazer. Pode ficar à vontade. O pessoal está tímido. Acho que foi porque vai ser publicado no YouTube, eles estão mais tímidos hoje. Mas, gente, de qualquer forma, se surgirem dúvidas ao longo do dia, ao longo da semana, vocês podem encaminhar para o meu e-mail, se não tiverem anotado da Gisele, mas fiquem à vontade que eu vou repassar para ela. Na medida do possível, a gente vai interagindo para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Vou só aguardar mais uns instantes, Gisele. E no mais, eu já vou agradecendo novamente. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de sempre. Eu sei que sua agenda é bem corrida.
principalmente agora com o estudo. E assim, eu tenho certeza que essas iniciativas, tanto essa do estudo do Cienge, como esses webinars que a gente está se propondo a fazer, certamente vai contribuir com o crescimento dos nossos clientes, certo? Seja em conteúdo, seja em processos, e seja em ações diretamente ligadas aí ao Cienge. Tenho certeza que você, como parte do desenvolvimento do Cienge, essas pesquisas por si só vão ser um insumo muito grande para a gente poder, inclusive, melhorar a nossa ferramenta de gestão, seja na parte de engenharia, compras, toda a cadeia como um todo. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Com certeza, Thiago. Isso é muito importante para a gente. Como eu comentei, nós queremos usar os insumos dessa pesquisa para balizar o nosso desenvolvimento de produto. Então, a gente tem capacidade de fazer um produto muito melhor quando a gente conta com esse tipo de pesquisa, com esse tipo de participação do cliente final mesmo. E a gente viu ali nos participantes da pesquisa que, além dessa parte acadêmica, a gente tem ali grandes empresas ali também participando. O pessoal teve o contato, se eu não me engano, umas 2 semanas atrás, a gente conversou um pouquinho com o Ágil, com o André, falando um pouquinho de planejamento em linha de balanço, Lean Construction na construção, esses conceitos, e eu acho que esse desenvolvimento, no sentido de trazer essa nova forma de gestão para a indústria da construção, certamente vai acarretar uma maior produtividade, enfim, em obras mais enxutas e mais produtivas aí para todos os clientes e para toda a cadeia da construção. Sem dúvida, porque a gente começa a ter uma obra bem gerenciada já na etapa do projeto. Esse é o círculo virtuoso, né? Se eu coloquei esse grande volume de informações já no projeto, não tem como perder informação ao longo do meu ciclo de gestão. Esse é o grande desafio. Legal. Bom, eu recebi também aqui algumas mensagens de clientes aqui no WhatsApp com relação ao link que está lá no Cienge, e realmente é o que vocês leram lá, tá, gente? O Cienge está bonificando os clientes que participarem da pesquisa. Então, está sendo liberado um usuário adicional sem custo para as empresas que participarem da pesquisa, está lá no link, realmente é isso, para incentivar cada vez mais tanto a utilização do Cienge, que a gente se provou muito efetivo nesse momento de pandemia, né? Muitas empresas recorreram ao Cienge para manter as suas atividades fluidas no dia a dia, mas também para motivar a ir lá e participar da pesquisa e ajudar a gente na construção desses insumos que certamente vão ajudar aí a toda a cadeia. É isso, Zé? É isso mesmo, Thiago. Então, tá bom. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos. Gisele, muito obrigado novamente. Tenho certeza que você vai participar outras vezes. E sempre que surgirem oportunidades como essa, eu vou fazer questão de convidar para trazer aí um conhecimento a mais para todos os envolvidos. Muito obrigado mesmo. Opa, pode contar comigo. Boa tarde, pessoal. Eu fico à disposição. Qualquer dúvida, tuas ordens. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.